O Senhor vem estar falando através da palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo mais um período de oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai celestial, neste momento, Senhor, nós invocamos a Tua presença tremenda, nós invocamos, ó Pai, o Teu poder tremendo, Pai, nesse instante, Senhor, faça, Pai, a Tua obra, Pai, nesta noite, meu Deus, que todo embaraço, que todo impedimento de Satanás possa cair por terra, meu Pai, porque nós cremos, ó Pai, que operando o Senhor, quem poderá impedir? Operando Deus, quem poderá impedir? O cão tem que cair por terra, porque aonde o poder de Deus está presente, Satanás precisa bater em retirada, Satanás precisa cair por terra, porque o nome do Senhor é glorificado nessa noite. A Ele a glória, 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 porque eu sei que o Senhor, através dessa palavra desta noite, vai renovar aqueles que estão frios espiritualmente, aqueles que estão acomodados espiritualmente. Eu sei que através da palavra de Deus, o mover do Espírito Santo será derramado nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, toma a direção em cada palavra que vai sair da minha boca, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo ministrando nesta noite, que seja o Espírito Santo falando aos corações, porque eu sei que o Senhor tem uma obra para realizar sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, irmãos, que vocês abrem as suas Bíblias, livro de 1 Samuel, capítulo 3 e verso 1 em seguida. Livro de Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 3 e verso 1 em seguida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O poder do Espírito Santo está presente para trazer as suas palavras através do teu poder, porque a palavra de Deus não volta vazia. 1 Samuel capítulo 3 e verso 1 em seguida vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia que estava ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Eu quero estar lendo aqui outros versículos do mesmo capítulo, o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Até aqui, que os irmãos possam se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor me trouxe essa palavra para a meditação nesta noite, porque nós sabemos que o Senhor, Ele vai falar através dessa palavra, porque o Senhor elegeu os seus escolhidos, o Senhor elegeu o teu povo e levantou o teu povo para fazer a diferença. Só que naquela época, os sacerdotes, os levitas, estavam dentro do templo, eles estavam também servindo a Deus, mas o Senhor teve que sustentar, levantar um profeta chamado Samuel, e este profeta ainda era uma criança, este profeta ainda tinha nascido no ventre da sua mãe, que há muito tempo clamava para ter um filho. Samuel não conhecia ainda a voz de Deus, mas o Senhor resolveu falar com ele para chamar ele para a intimidade.
Deus falou, Samuel. Deus falou, Samuel. Deus falou, Samuel, pela terceira vez. E Samuel estava juntamente com o sacerdote Eli, que há muitos anos, há muito tempo, cuidava do templo do Senhor, servia ao Senhor, e os seus olhos já estavam escurecidos, porque era chegada a sua idade. Glória a Deus. Mas o Senhor quis fazer algo diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa levantar profeta onde existe sacerdote dormindo. Onde existe pessoas que não querem compromisso com Deus, Deus precisa levantar profeta. Ainda que ele não conheça a voz de Deus, Deus levanta e Deus ensina, Deus capacita, Deus reveste. Porque é necessário Deus escolher as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus começou a chamar por Samuel para que ele orasse, para que ele conversasse com o Senhor. E Samuel não entendia que a voz que ele estava ouvindo era a voz do Senhor. Ele foi até Eli, até a terceira vez, pensando que Eli tinha chamado o nome dele. Mas Eli disse: Samuel, se você ouvir essa voz mais uma vez, você diz: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Deus é comigo. E foi assim que Samuel fez. Deus chamou o nome dele e ele respondeu, e o Senhor começou a trazer profecias para ele. Eu vou destruir a casa de Eli, porque Eli há muito tempo está na minha casa, mas não consegue mais ouvir a minha voz. Então é por isso que eu preciso levantar profetas, para que aqueles que estão dentro da minha casa possam ver que eu escolho as coisas loucas, que eu escolho aqueles que ainda não conhecem a Deus, para usar a sua boca, para confrontar com a palavra, a profecia que eu tenho para a casa de Israel. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou dessa forma: que eu julgarei a casa de Eli pela sua iniquidade para sempre. Porque ele tinha filhos em sua presença. Ele tinha nascido dentro do berço cristão evangélico, era sacerdote. Os seus filhos também nasceram dentro da casa do Senhor. Eles também serviram a Deus, porque os seus pais eram sacerdotes, foram criados dentro do templo do Senhor. Mas algo aconteceu que sustentou a ira de Deus. Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, começaram a tentar carregar a arca de Deus, estando em pecados abomináveis, e o Senhor reprovou. Por isso Deus começa a levantar Samuel, capacitar Samuel, ensinar a Samuel, para que ele possa levantar a sua voz para profetizar contra a casa de Israel. Entenda uma coisa: você não é aquilo que o homem define que você seja. Você é aquilo que Deus definiu para você. Porque o mundo quer que você seja uma coisa, as pessoas querem que você seja uma coisa, mas Deus já definiu para você um caminho. Deus já definiu para você uma essência. Por isso que Deus está dizendo: eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E a palavra de Deus vai dizer que Eli ficou meio desconfiado, porque ele era sacerdote e Deus não falava mais com ele com voz nítida, mas Deus decidiu falar com Samuel. Então ele pensou que por conta de Samuel ser uma pessoa que não conhecia o Senhor, que o Senhor não poderia falar com ele. Ele pensou que pelo fato de ser sacerdote, Deus iria falar primeiramente com ele. Mas aí você pode me perguntar: por que o Senhor não falou com o sacerdote?
Porque existem pessoas que Deus fala há muito tempo, mas elas ignoram. Elas fecham os seus ouvidos para não ouvir aquilo que Deus está falando. Deus não fala com quem ignora a sua voz. Deus só fala com aqueles que abrem o seu ouvido para obedecer aquilo que Deus está mandando. Por isso que muitos que abandonaram a vontade de Deus, abandonaram a palavra de Deus, Deus deixa ele ficar da forma que está, e Deus não exorta, Deus não repreende, Deus não fala, porque Deus não fala com quem ignora a sua voz. Deus só fala quem está pronto, quem está disponível a obedecer a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Eli acordou no outro dia, ele questionou a Samuel: Samuel, o que o Senhor falou para você? O que o Senhor lhe respondeu? E Samuel contou tudo aquilo que Deus tinha falado. Que o Senhor julgaria a sua casa por causa da iniquidade. Porque o sacerdote Eli não queria mais obedecer a Deus, não queria mais manter a santidade dentro da casa de Deus. Por quê? E a palavra de Deus vai dizer que houve uma guerra entre os filisteus, e o povo de Israel estava dentro dessa guerra. Houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E vieram os israelitas carregando a arca que continha a presença de Deus, porque naquela época Deus não habitava dentro do homem, Deus habitava dentro da arca. A arca representava a presença de Deus. Então o povo de Deus naquela época carregava a arca em todas as guerras como símbolo que eles iriam vencer. Mas se esquecendo eles que carregando a arca como símbolo da presença de Deus, não obedecendo a Deus, Deus não estaria com eles. Aleluia! E Deus começa a ensinar o seu povo dizendo: se o povo carrega a arca como símbolo da minha presença, se eles não me obedecerem e carregar a minha arca em pecado e abominação, eu não serei com eles. Aleluia! E a palavra de Deus vai dizer que os filisteus disseram: ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. O povo filisteu temia ao povo de Deus, porque Deus se manifestava através deles. Mas eles se esqueceram que Deus somente se manifestava porque tinha santidade, porque tinha obediência. Deus só se manifesta na sua vida quando você busca a Deus com sinceridade, quando você renuncia, quando você abre seu coração para servir a Deus de verdade, porque Deus habita aonde existe coração aberto. Deus habita aonde existe coração pronto para receber a palavra, para obedecer a palavra, para carregar a palavra, para viver uma vida íntima com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que na peleja Israel foi ferido porque não estava tendo santidade diante do Senhor. Israel foi ferido porque não tinha mais obediência a Deus. Ofni e Finéias estavam carregando a arca de Deus em abominação, em pecados. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor fulminou Ofni e Finéias por conta do pecado. Porque todos aqueles que brincam com as coisas de Deus, Deus fulmina. Todos aqueles que brincam com a presença de Deus, com o nome de Deus, Deus fulmina. Todos aqueles que usam o nome de Deus de forma incorreta, sem ter uma vida santa, uma vida de renúncia, de busca, a
que Deus fomina. Glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor! E a palavra de Deus vai dizer que Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, morreram na guerra. Santo Deus! O Senhor fulminou todos porque estavam em pecado. O Senhor fulminou todos porque não estavam buscando a Deus em verdade, não estavam renunciando às suas vontades. Não é tua, não é minha. E a palavra de Deus diz que quando ele recebe essa notícia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E a nora de Finéias também, que estava para dar à luz, estava grávida. No mesmo momento ela tem um parto. Por quê? Porque todos ficaram assustados com aquilo que Deus realizou. Deus fulminou os filhos do sacerdote que estavam brincando com a presença de Deus, carregando a arca de Deus em pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor! O nome do Senhor seja louvado. Entenda uma coisa: Deus só investe em quem tem compromisso com Ele. Deus só investe em quem quer renunciar. Deus só investe em quem quer abandonar o pecado. Deus só investe em quem quer buscar de verdade. Porque Deus não perde tempo com o rebelde. Deus não perde tempo com o rebelde. Aprenda aquilo que Deus está falando nesta noite. Eu não perco tempo com o rebelde. Glória a Deus! Porque o homem, quando ouve a voz de Deus, ele ignora. Ele não quer obedecer aquilo que Deus está falando. Então por isso Deus também vai ignorar. Quando o sacerdote Eli rejeitou a voz de Deus, ignorou a voz de Deus, Deus também não falou com ele mais. Porque Deus não perde tempo com quem não quer compromisso. Deus investe em quem abre o coração, em quem se converte, em quem renuncia, em quem busca, em quem jejua. Você sabe por que Deus teve que impactar aquele momento levantando Saul, que era uma criança? Que o sacerdote mais velho, que tinha muito tempo de igreja, há muito tempo de crente, porque Deus está levantando pessoas que não nasceram no berço evangélico para se tornar profeta. Sabe por quê? Porque aqueles que nascem em berço evangélico, quando ouvem a voz de Deus, rejeitam. Aqueles que crescem ouvindo a palavra de Deus, quando ouvem a voz de Deus, eles rejeitam e ignoram. É por isso que Deus vai levantar quem é traficante, que Deus vai levantar aqueles que estão usando drogas, aqueles que estão na prostituição, para serem verdadeiros profetas na presença de Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas invisíveis para confundir as visíveis, para confundir aquilo que é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda algo. Deus vai levantar pessoas que não são filhos de crente. Deus vai levantar pessoas que não nasceram em berço evangélico para fazer a diferença. Deus vai levantar pessoas que cresceram ouvindo coisa do mundo, mas quando ouviu a voz de Deus foi impactado e converteu de verdade. Deus vai tirar a prostituta do mundo da prostituição para ser uma serva verdadeira, que denuncia o pecado, que
que os pais não pregaram o evangelho. Santo Deus! Aqueles que cresceram em um ambiente que não era cristão. Deus quer isso, por quê? Porque quando uma pessoa dessa abre o coração para Deus, é para se converter de verdade. Quando alguém desse jeito abre o coração para Deus, é realmente para ouvir a voz de Deus, é realmente para obedecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa: Deus requer reverência, Deus requer temor, Deus requer santidade, Deus requer busca, Deus requer intimidade, Deus requer busca. Sabe por quê? Porque não adianta ter muito tempo de crente e nunca ter andado com Deus. Não adianta ter tantos anos de crente e nunca se converter. Nunca. Não adianta ter somente nome de cristão e nunca andar com Deus, assim como Enoque andou. Não adianta carregar na sua boca o nome de Deus se o teu coração está longe dele. Jamais. Porque honra o Senhor com os lábios, mas fere o Senhor com as suas práticas. Aleluia. O Senhor quer encontrar verdadeiros adoradores. O Senhor quer encontrar verdadeiros adoradores que abram o seu coração para o Senhor. Porque Deus vai envergonhar quem carrega o nome de Deus e o coração está longe. Deus vai envergonhar aqueles que estão brincando com as coisas de Deus. Deus vai envergonhar aqueles que não querem compromisso com Ele, pois a tua palavra diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Deus não perde tempo com quem não quer compromisso. Deus não perde tempo com rebelde que fica murmurando no deserto, reclamando no deserto. Deus é um Deus soberano que investe em quem quer. Deus é um Deus soberano que investe em quem se converte, em quem busca, em quem tem desejo de mudar, em quem tem um desejo de se libertar. Esse o Senhor investe. Buscar a Deus é transformação. Buscar a Deus é sacrificar a si mesmo. Entenda uma coisa: quando o Senhor estava com Abraão, quando o Senhor estava andando com Abraão e disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua tenda e vai para onde eu te mostrarei. O Senhor cumpre uma promessa sobre Abraão de trazer o seu filho Isaque, que era um filho da promessa. Só que quando Abraão pensava que estava tudo bem, o Senhor disse: coloca o teu filho no holocausto, porque você vai sacrificar o seu filho ao meu nome. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria provar o coração de Abraão para ver se ele amava a Deus de verdade. Porque falar que ama a Deus com a boca é fácil. Eu quero ver sacrificar a sua vida, eu quero ver renunciar a sua vida, os seus desejos, as suas vontades pelo Senhor. E Deus falou para Abraão: Abraão, sacrifica o seu filho, se você me ama. E Abraão, como ele já tinha um coração aberto para fazer tudo o que Deus mandar, ele foi lá para colocar o seu filho para morrer, seu único filho. E Deus bradou do céu e disse: isso é para provar o teu coração, para ver se você me amava de verdade. Porque o Senhor quer pessoas que não amem somente com palavras, mas com renúncia. Deus quer pessoas que amem a Ele, se sacrifiquem por Ele, morra por Ele.
Pode perfurar meu corpo, porque eu vou morrer para Jesus. Pode cortar minha cabeça, porque eu vou morrer por Jesus. É isso que é amor. Eu vou para Deus. Quando você ama Deus, você nem precisa falar. As suas renúncias vai mostrar isso. As tuas obras vai mostrar isso. Mostrou Deus. Já mostrou. Quando o céu respondeu a oração de Daniel, veio para ele um ser de branco e disse: Daniel, homem muito amado, eu vim por conta das suas palavras. Porque Daniel era um homem temente a Deus, que rejeitou a mesa sacrificada aos deuses estranhos. Daniel era um homem temente que orava 3 vezes ao dia, que buscava Deus, obedecia a Deus, renunciava ao mundo. E o céu respondeu a sua oração. Aquele leproso, quando apareceu para Jesus, veio até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar, porque eu estou leproso. E o Senhor tocou nele e ele ficou limpo. Porque Deus somente te liberta quando você tem desejo de ser limpo. Deus só arranca a sua lepra quando você tem desejo de mudar, quando você tem desejo de se arrepender, quando você tem desejo de servir a Deus verdadeiramente. Aí Deus vai limpar a lepra, aí Deus vai arrancar as feridas, aí Deus vai mudar, vai transformar, vai batizar, vai renovar, vai transformar a sua vida. Porque assim como a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Deus bate na porta do seu coração. Já Satanás invade. Deus ainda pergunta se você quer. Deus ainda pergunta se é a sua escolha. Porque Ele quer ver da sua boca, do seu coração, sair as palavras que confessem que Ele é o Salvador da sua alma. Com certeza, Senhor. E para ouvir a voz de Jesus, você precisa abrir a porta do seu coração. Para ouvir a voz de Jesus, você precisa obedecer o que Ele manda. Porque Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas obedecerão a minha voz. As ovelhas seguem o pastor, mas os bodes andam dispersos, pulando de cerca em cerca. Os bodes, eles não gostam de viver no cercado junto com as ovelhas. O bode gosta de mandar em si próprio, fazer o que quer. Santo Deus. O bode não gosta de ser disciplinado. O bode não gosta de aprender. Mas quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela logo obedece. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus disse: aquele que vinha até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus está falando nessa noite: aquele que vinha até a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Deus está falando nesta noite: eu alcanço, eu transformo aqueles que dão ouvido à minha voz. Eu falo para que ouvem, aquele que responde se eu posso continuar fazendo na sua vida a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus investe em quem realmente quer. Deus não perde tempo com quem é rebelde, com quem brinca com as coisas de Deus. O servo de Deus tem compromisso com o seu Senhor, porque servir a Deus é uma profissão, assim como Paulo fala.
Servir a Deus é uma profissão a qual você está ali todos os dias sendo fiel. Assim como a profissão que você exerce no trabalho, numa empresa, você precisa ser fiel como prova do seu respeito. Por isso que Deus está falando neste momento: vou escolher aqueles que não nasceram de berço evangélico, aqueles que não são filhos de pastor, aqueles que não são filhos de sacerdote, para fazer a diferença. Porque aqueles que são de dentro vão ficar confundidos. Por que Deus pega lá de fora alguém para ser profeta? Por que Deus pega lá da prostituição alguém para ser profeta? Por que Deus tira do tráfico? Por que Deus tira do crime? Por que Deus tira das drogas lá de fora para ser profeta? Porque Deus quer confundir os sábios. Deus quer transformar aqueles que abrem o seu coração para Deus, aqueles que realmente querem compromisso com Deus. Deus está falando: eu te levantei, te escolhi para fazer diferença da minha casa. E mesmo que não tenha nascido em templo, em casa de sacerdote, eu vou levantar como profeta, como servo, para fazer a diferença. Porque eu trabalho em corações quebrantados. Porque o Senhor Jesus veio aqui para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, porque não reconheciam Jesus como Deus tremendo, como alguém que poderia salvar a humanidade do inferno. Porque aqueles que nasceram de dentro ouvem a voz de Deus e ignoram, porque está muito tempo acostumado a ouvir todo dia o Evangelho, a ouvir todo dia a voz de Deus. Mas aqueles que estão de fora têm sede da presença de Deus. Que isso, Senhor? E Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Jesus disse àquela mulher samaritana: se tu tomar dessa água, nunca mais tu terás sede. Porque quem é verdadeiro adorador, você não precisa nem oferecer água para ele, ele tem sede. Com certeza. Quem Deus arrancou lá do mundo, você nem precisa forçar ele, porque ele tem sede. Quem saiu do mundo não ouvia a pregação do Evangelho todo dia dentro de casa. Mas se hoje ele ouvir, ele tem sede. Sabe por quê? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as que são. Deus escolhe as coisas que são desprezíveis para confundir as que é. E eu quero estar deixando esta palavra para a sua vida, porque o Senhor, Ele quer um coração rendido, um coração aberto, para que Ele possa habitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando para a libertação, para o alcance do Senhor. E os irmãos que quiserem oração, venham à frente, em nome de